Bom dia. Eu sou o Caio, certo, da turma de vocês, e vou dar prosseguimento à segunda parte da minha aula com o Cabral sobre intoxicação por cocaína e crack, certo? Então vamos lá, pessoal. A minha parte eu fiquei com a parte mais clínica e de manejo terapêutico, certo? O foco é esse. Então tá. A polícia foi chamada para uma área pública onde um adolescente estava sem camisa e agindo de forma bizarra. O homem, que parecia confuso, estava andando e gesticulando, como se estivesse alucinando. Quando a polícia se aproximou dele, ele começou a fugir, mas depois de uma luta, foi subjugado. Os paramédicos foram chamados por causa de seu comportamento. Quando chegaram, encontraram um jovem agitado e confuso, cujos braços e pernas estavam contidos. Ele se encontrava diaforético e com pupilas de 6 a 7 milímetros. Respirava rapidamente e apresentava um pulso de 180 bpm. Por causa das restrições, nenhum outro sinal vital foi obtido e o paciente foi transportado para o pronto-socorro. Ao chegar ao pronto-socorro, uma equipe de médicos e enfermeiros e pessoal de segurança do hospital conseguiu remover o paciente da ambulância, contê-lo e transferi-lo para uma maca de hospital. Foi feito acesso venoso periférico e o sangue foi obtido para análise. Diazepam 10 mg intravenoso foi administrado devido ao quadro de intensa agitação. Em alguns momentos, o paciente se acalmou e foram obtidos os seguintes sinais vitais: pressão arterial de 198 por 122 mm de mercúrio, pulso de 188 batimentos por minuto, uma frequência respiratória de 38 respirações por minuto ou incursões por minuto, uma temperatura axilar de 40,3 graus e uma saturação de oxigênio de 98% no ambiente, glicose de 187 mg por decilitro. O exame físico revelou um jovem diaforético que estava resmungando incoerentemente e com um toque quente. Não havia sinais de trauma e suas pupilas eram de 7 milímetros e reativas à luz. Sua ausculta de tórax estava limpa e seu coração era regular e taquicárdico, sem sons extras. Seu abdômen era macio e indiferente, com sons intestinais normais. Embora uma avaliação neurológica completa não tenha sido realizada, ele estava desorientado, distraído e incapaz de seguir os comandos. Suas pupilas eram reativas e reflexos oculocefálicos estavam presentes. Bom, nessa parte inicial, já podemos tentar traçar um diagnóstico, certo? Um diagnóstico sindrômico. Nós temos um paciente com intensa agitação, revelando uma desorientação, estava distraído, incapaz de seguir comandos, certo? Com uma pressão arterial de 198 por 122, ou seja, uma pressão arterial elevada, um pulso taquicárdico, mais de 100 batimentos por minuto, quase 200, uma frequência respiratória de 38, normal, a gente sabe que é até 20, né? Ele está com 38, então ele está taquipneico, uma temperatura de 40,3 graus, isso é uma temperatura axilar, certo? Ou seja, a temperatura central maior do que isso. Saturação normal, glicose ok, diaforético, midriático, né, com as pupilas dilatadas de 7 milímetros. O normal é de 3 a 5 em luz ambiente, sem ter uma iluminação mais agressiva, então ele está midriático, certo? Então, qual o diagnóstico sindrômico desse paciente? Síndrome adrenérgica, certo? Esse é o primeiro passo na conduta desse paciente, é traçar um diagnóstico sindrômico, para depois, obviamente, passar para o etiológico e tudo mais. Como é que vai ser a clínica de uma síndrome adrenérgica? Hipertensão, ele tem. Taquicardia, ele tem. Taquipneia, ele tem. Hipertermia, ele tem. Miedrise, ele tem. Diaforese, ele tem. Ou seja, fora essas manifestações neuropsiquiátricas, que vão entrar agitação, apreensão, pseudo-alucinações, instabilidade emocional. Então, ele tem sim o diagnóstico de síndrome adrenérgica, certo? Destaque para a hipertermia nesse caso, que precisa ser a nossa primeira intervenção na hora do manejo, que eu vou falar mais adiante. Quando suspeitar que a síndrome adrenérgica é causada por intoxicação por cocaína, já passando do diagnóstico,
sindrômico para o diagnóstico etiológico, certo? Bom, adultos jovens normalmente são os que desenvolvem síndrome adrenérgica mediada por cocaína. Óbvio que vão haver exceções, certo? Temos que desconfiar de qualquer pessoa, mas um adulto jovem que se apresenta subitamente com síndrome adrenérgica, uma das primeiras hipóteses tem que ser cocaína ou crack, principalmente no Brasil, crack, certo? Como o Cabral falou da epidemiologia. Outras coisas que podem nos ajudar no trabalho de elucidação etiológica são o próprio exame físico, certo? Lesões de mucosa nasal ou restos de pó ao redor das narinas podem ser achados em indivíduos que utilizaram a via intranasal, por exemplo, de administração da cocaína. Nos usuários de crack já é mais comum encontrar queimaduras nas pontas dos dedos, certo? É óbvio que um paciente desse transferido do pronto-socorro, os médicos socorristas e atendentes socorristas, eles vão fazer essa triagem de buscar identificar qual era a substância que o paciente estava utilizando, certo? Bom, passando para o próximo passo, diferenciar entre intoxicação leve a moderada e intoxicação grave. A leve barra moderada é a síndrome adrenérgica clássica que eu acabei de citar. Hipertensão, taquicardia, taquipneia, hipertermia, certo? Tudo isso faz parte da síndrome adrenérgica clássica e é uma intoxicação moderada ou leve, certo? Vai depender de como é que o paciente está se apresentando. Já a intoxicação grave, além da síndrome adrenérgica clássica, podem ocorrer arritmias cardíacas, hipotensão arterial, dispneia, infarto, convulsão, estados epiléticos, tudo isso são exacerbações de uma intoxicação leve a moderada, certo? É importante perceber duas coisas. Primeiro, que a intoxicação leve moderada vai ter uma intervenção geral, de cuidados gerais, certo? Do paciente, enquanto a intoxicação grave ela vai requerer uma intervenção específica, certo? Se for uma arritmia, tratamento de arritmia. Se for um infarto, protocolo de síndrome coronariana aguda, certo? Então, é importante fazer essa diferenciação. Além disso, uma coisa que não pode passar despercebida para vocês que estão dando essa aula, certo? Hipotensão arterial, paciente com intoxicação por cocaína, o que é que está acontecendo? Não era para ser hipertensão? Bom, no coração, a cocaína, se utilizada em altas doses, pode promover o alargamento do QRS, certo? Isso se deve à capacidade dela de bloquear os canais de sódio. Justamente a cocaína, como o Cabral falou, ela antigamente era usada como anestésico, né, por essa capacidade. Então, em altas doses, ela vai fazer esse bloqueio no coração, alargando o QRS, prolongando o QT, causando bradicardia e hipotensão, certo? Então, hipotensão arterial, paciente com intoxicação por cocaína, lembrar de que ele provavelmente consumiu em altas doses, certo? Ok? Nesses casos, a gente vai fazer uma infusão de cloreto de sódio a 0,9%, endovenoso, obviamente, infundido, e de 1 litro ou mais, certo? E também bicarbonato para aumentar um pouco o pH, fazer com que essa reação aconteça mais rapidamente. E é isso, basicamente é isso nesses casos, certo? E você tem que monitorar esse paciente que está hipotenso, intoxicação, sempre com ECG. Porque é o ECG que vai mostrar, primeiramente, o alargamento do QRS, certo? Que é um sinal de bloqueio de canais de sódio. Ok? Então, depois que você fizer o bicarbonato, fez a ressuscitação com cloreto de sódio, faz outra ECG. O QRS ele é para ter encurtado ou voltado ao normal. Senão, você vai continuar nessa intervenção, ok? Porque pode ser fatal para o paciente. Pronto. Vamos para o manejo geral. Ele é dividido em 3 partes. A avaliação inicial, os exames complementares e os exames toxicológicos. Na avaliação inicial, você vai fazer o ABCDE, certo? Como sempre. Isso aí tem que ficar medular para vocês, pessoal. Airway, Breathing, Circulation, Disability, que é o neurológico, e a Exposition. Monitorar sinais vitais, oxigênio, caso necessário, importante, abaixo de 95% de saturação, a gente deve fazer oxigênio suplementar. Só relembrando isso aí. Acesso venoso calibroso, esse paciente, ele pode evoluir rapidamente para choque ou algo do tipo, você já precisa estar pelo menos com um, ok? E obviamente se evoluir para uma instabilidade hemodinâmica, pegar no segundo acesso venoso.
A hidratação, que eu falei com cloreto de sódio mesmo, a 0,9%, 1 litro inicialmente, e pode requerer mais, obviamente, dependendo do quadro de instabilidade. E resfriar o paciente. Isso aí é um comemorativo importante do paciente com intoxicação por cocaína, certo? Essa parte de resfriar. Nós vamos ter muito medo da hipertermia. Paciente com hipertermia grave, ou seja, maior que 40 graus, ele precisa ser resfriado em 30 minutos ou menos. Essa deve ser a base do manejo inicial desse paciente. E é importante também saber que nessa avaliação inicial você já deve, no mínimo, estar suspeitando de uma intoxicação por cocaína causando síndrome adrenérgica, certo? No mínimo. Outras considerações, ainda na avaliação e manejo inicial. Basicamente, nesses pacientes caracterizados como leve a moderado, você vai tratar de maneira sintomática, certo? E a base da terapêutica para esses pacientes são os benzodiazepínicos, devido à sua segurança, primeiramente, e também devido à sua aplicabilidade na resolução de todos os sintomas, certo? Então vamos lá, você vai dar diazepam se for um paciente adulto, 5 a 10 mg intravenoso, você vai repetir de 5 a 10 minutos até o controle dos sintomas. Enquanto o paciente ainda estiver agitado, hipertenso, taquicárdio, você vai estar aplicando diazepam. Em crianças a dose obviamente é menor, é calculada em função do peso, e é uma dose menor, repetidas também a cada 5 a 10 minutos, conforme a necessidade, mas até se atingindo um máximo de 10 mg, certo? É importante notar que as crianças podem sim se contaminar com cocaína, por exemplo, por meio de ingestão acidental, pais usuários, esse tipo de coisa, certo? Ok, deixa eu ver, diazepam. Outra opção nesses casos, às vezes o paciente, você não está conseguindo ter um acesso venoso nele, né? Está intensamente agitado e tal, você pode conter o paciente e aplicar midazolam como alternativa ao diazepam de forma intramuscular, certo? Ele tem essa apresentação intramuscular, o midazolam. Então, certo, os benzodiazepínicos vão fazer o controle da hipertensão desse paciente, eles vão diminuir o grau de agitação, eles previnem complicações mais graves, como a rabdomiólise, certo? Então, eles são medicações excelentes para serem usadas nesses pacientes. Lembrem desse nome, benzodiazepínicos, intoxicação por cocaína, certo? Não devemos usar neurolépticos, por exemplo, o paciente está com pseudo-alucinações, não devemos usar haloperidol, nem clorpromazina, pelo risco de convulsão, taquicardia, arritmias, piora da hipertermia, e também deve-se evitar medicamentos com ação anticholinética, como a prometazina, certo? Fica isso de consideração. A mais, nós temos, agora vem outras considerações, certo? Aqui é importante lembrar do seguinte, esse paciente, tudo bem, ele está com uma saturação de 98%, né, 98%, não vai nem precisar de oxigênio suplementar. Mas se você notar que o paciente está com a saturação baixa, certo? Baixou muito a saturação, então está com um esforço muito grande na hora de respirar, você vai precisar intubar esse paciente. E a intubação é a intubação de sequência rápida, que prevê o uso de um bloqueador neuromuscular associado, certo? Obrigatoriamente vai ter que ter o bloqueador. E aí tem aquela velha combinação, etomidato mais succinil, certo? Succinilcolina. Para esses pacientes vítimas de intoxicação por cocaína, você não deve usar succinilcolina. Não é uma contraindicação absoluta, certo? Se você só tiver ela e precisar entubar, vamos lá, né? Vai ter que fazer. Mas nesses casos é melhor você usar um bloqueador neuromuscular não despolarizante, como o rocurônio, certo? Que é muito disponível aqui na rede do SUS, certo? E junto com ele também, obviamente, você vai fazer a sedação. Os benzodiazepínicos, como eu já falei, tem essa indicação, excelente. Mas também nós temos o propetomidato, que já é muito famoso para quem faz intubação, e o propofol, certo? São os mais indicados, junto com os benzodiazepínicos. Outra coisa, o uso dos beta-bloqueadores é contraindicado, certo, pessoal? Pesquisei já em UpToDate, existem artigos, até um dos que eu usei na minha fonte, ele advoga a favor dos beta-bloqueadores em alguns casos, mas mesmo nesses casos, fazendo uso da fentolamina, que é um alfa-bloqueador específico. E por que você deve fazer esse uso? O beta-bloqueador, nós temos receptores alfa, B1 e B2, certo? Fazendo uma revisão básica de fisiologia. O Cabral já fez isso. A cocaína, o risco de vasoespasmo dela é devido à ação nos receptores alfa, certo? Das coronárias, fazendo que elas fechem. Então, quando você dá um beta-bloqueador para o paciente com intoxicação por cocaína, você aumenta a disponibilidade da droga
para os receptores alfa, exacerbando o efeito dos receptores alfa, certo? Então, se você tiver em algum caso muito específico, em outra literatura, achado que você precisa de um beta-bloqueador, você não tem nenhuma outra droga que possa lhe ajudar, como bloqueador de canal de cálcio, ou os próprios benzodiazepínicos, aí você vai ter que dar a fentolamina junto. Por quê? Porque ela bloqueia os receptores alfa. Então você meio que se protege contra esse efeito, mas isso ainda é muito discutido, é uma controvérsia na literatura. Existem autores que advogam que é só in vitro e em animais que acontece isso, no ser humano não acontece, mas fica como mensagem: o uso dos beta-bloqueadores é contraindicado, certo? As últimas revisões que saíram continuam trazendo isso. Vamos lá. De exames complementares, já saiu dessa parte inicial, a gente já tem que estar com essa hipótese, vamos pedir os nossos exames complementares, certo? Monitorar eletrólitos. Paciente com intoxicação por cocaína, ele tem muito risco de desenvolver rabdomiólise. Rabdomiólise, lembrar de hipercalemia. Ambos, a hipercalemia principalmente mata, certo, pessoal? Onda tem tenda e tudo aquilo mais no ECG, então cuidado com os eletrólitos, não deixar passar. Glicose, esses pacientes, devido à liberação maciça de catecolaminas, eles podem evoluir com hipoglicemia, que também pode ser fatal, certo? Função renal, que é de praxe, não se nega a ninguém uma creatinina, certo? Na emergência, principalmente. Raio-x de tórax e abdômen, você vai reservar para casos de dor torácica e dor abdominal. Gasometria deve ser pedida, porque deve-se avaliar o pH desse paciente, a saturação também, mais a fundo, buscando algum tipo de variação de acidose metabólica. A CPK, para avaliar rabdomiólise logo inicialmente. Urina com pesquisa de mioglobinúria na suspeita de rabdomiólise. O ECG ele deve ser pedido obrigatoriamente, pessoal. O ECG é de extrema utilidade nesses casos, certo? Ele vai me ajudar vendo isquemia, ele vai me ajudar vendo alargamento de QRS. Então, como eu já falei para vocês no uso do bicarbonato de sódio, né? Então ele é muito importante. A troponina você vai pedir na suspeita de isquemia miocárdica, não é de rotina, para um paciente com intoxicação. E a TC de crânio se os sintomas neurológicos persistirem. Por quê? Porque a intoxicação por cocaína ela está associada a acidentes vasculares encefálicos, tanto isquêmicos, como o Cabral falou, do aumento da agregação plaquetária e tudo mais, que acontece com a droga, como hemorrágicos também. Então, se o paciente persiste os sintomas neurológicos, mesmo após o controle dos sinais vitais, você tem que suspeitar que algo está acontecendo já no sistema nervoso. Então, tem que pedir TC, beleza? Exames toxicológicos. Aí, obviamente, é importante você confirmar realmente se o paciente teve ou tem intoxicação. Nesse ponto, a cocaína é eliminada via urina, certo? Então, testes imunocromatográficos de urina, que utilizam fitas reagentes, mono ou até multidrogas para triagem, são rápidos e eficientes. Outra opção é a cromatografia, que vai ter essa capacidade de pegar a benzoilecgonina, que é o principal metabólito da cocaína, até 60 horas da exposição. Você está naquela dúvida, pode pedir, certo? É outra opção, a cromatografia em camada delgada em urina. Critérios de alta. Para esse paciente com sintomatologia de intoxicação aguda por cocaína, ele pode receber alta após 6 a 8 horas de seu retorno à normalidade, com encaminhamento adequado para o tratamento da dependência. Continuando nesse caso, foi inserido um termômetro retal, uma sonda retal, e a temperatura central do paciente foi observada em 42,9 graus, ou seja, muito alta, é um risco à vida eminente, né? Então, a nossa intervenção, esse único sinal vital tem precedência sobre os outros. Requer intervenção emergente, independente da etiologia do quadro. Essa temperatura tem que ser reduzida imediatamente. Então, foram administrados logo mais 5 mg de diazepam para diminuir a agitação e o paciente foi colocado em um banho de água gelada. Enquanto estava no banho, foram necessários mais 5 mg de diazepam. É como eu falei para vocês, pessoal. A base da terapêutica nesses casos vai ser os benzodiazepínicos para controle dos sintomas, certo? Você não pode ter medo de usar, não. Quando o paciente estiver agitado, você tem que dar, porque senão ele fica sustentando a hipertensão, sustentando a hipertermia, então você precisa dar, certo? Não tem pena, não. 1 litro de cloreto de sódio foi infundido através do acesso venoso periférico. Em 15 minutos, a temperatura central do paciente caiu para 38,6.
ele foi removido do banho e foi seco. E essa água gelada é gelada mesmo, é com gelo, certo? O banho. E colocado em uma marca limpa e seca. Naquele momento foram obtidos os seguintes sinais vitais: pH de 148 por 94, pulso de 120, frequência de 24, ou seja, o paciente já deu uma melhora considerável. Temperatura central de 37,2, certo? Saturando 96% no ambiente, ok? Então as medidas que eu falei para vocês, eles adotaram nesse caso. O paciente permaneceu calmo e começou a responder perguntas algumas horas depois. Seus sinais vitais normalizaram e foi encaminhado para um centro ambulatorial de desintoxicação e recebeu alta. Correto, certo? A conduta foi adequada desse caso. Vamos agora para as complicações específicas, certo? Bom, pessoal, no manejo, eu trouxe esse artigo aqui de 2017, ele traz um manejo de complicações cardiovasculares relativas à exposição à cocaína, certo? Então tá, o paciente vai chegar na emergência depois de abuso de cocaína. Você vai olhar a história, sinais vitais, exame físico, eletrocardiograma, como eu falei para vocês, é fundamental, o ritmo cardíaco, a temperatura corporal, o pH, que você vai ter acesso pela gasometria, e você vai considerar testes específicos, né, dependendo da clínica, dependendo dos achados. Por exemplo, o que é que você pode ter de complicação num paciente, complicação mais grave, num paciente com intoxicação por cocaína? Infarto do miocárdio, dissecção de aorta, certo? Uma insuficiência cardíaca aguda, um AVC, certo? Um AVE, perdão. Uma hipertensão, crise, uma emergência hipertensiva, né, que a gente estudou algumas semanas atrás. Uma dor torácica a esclarecer, certo? Que você vai ter que excluir ou um infarto ou então uma dissecção de aorta. E você pode ter arritmias até fatais à vida, entendeu? O que é que fica de consideração nesse algoritmo aqui que eu estou trazendo para vocês? É o seguinte: tirar os beta blocks, certo, pessoal? O que fica de mensagem dessa aula é tirar os beta blocks na avaliação de vocês de terapêutica. Evitar deixar para o especialista que queira comprar essa briga, certo? Porque a recomendação social é não utilizar, ok? Vamos para o caso clínico 2, certo? João, 19 anos, negro, solteiro, natural e procedente de Fortaleza. Sapateiro. Deu entrada na UPA com dor precordial em aperto, sem irradiação e dispneia de repouso de início recente, menos de 6 horas. Referia também dispneia paroxística noturna e tosse seca, às vezes com escarros hemoptóicos. Nega doenças prévias ou uso de medicações. No entanto, relatou o uso de maconha e crack desde os 15 anos, tabagista 2 anos maço e etilista social. Negou o uso de drogas injetáveis. Então, usuário de crack, certo? O que é que foi feito para ele? Logo, além das medidas iniciais que eu falei antes, ECG. Olha o ECG dele, certo? Nós temos aí o que, pessoal? Nós temos uma síndrome coronariana aguda com elevação do segmento ST e provavelmente, olhando assim, seria um anterior extenso, certo? Pegando parede, tem os Vs V1, V2, V3, V4, V5, V6 estou na dúvida, mas já seria anterior extenso. E também pegando parede inferior, olha D2, olha D3, olha a VF, certo? Olha a VF, ok? Então, anterior extenso pegando parede inferior. Então, síndrome coronariana aguda com elevação do segmento ST. Manejo: oxigênio, aspirina, 325 mg, diazepam, 5 a 10 mg intravenoso a cada 5 a 10 minutos, até 1 mg por quilo, você vai calcular isso. Tem essa variação quando tem essa complicação específica, certo? Você não vai dar até o paciente acalmar, ilimitado. Nitroglicerina, é muito importante, certo? 50 mg diluir 250 ml de soro glicosado a 5%, infundir 5 a 100 microgramas por minuto. E é muito importante levar em consideração a angioplastia primária, certo? Que ela tem preferência ao uso dos trombolíticos. Mas você só vai usar a angioplastia se ele não se resolver rapidamente com a nitroglicerina, porque pode ser que o vasoespaço seja controlado, entendeu? Pelo uso da nitroglicerina. Você só vai mandar para o CAD se não resolver. Aqui eu trago mais um algoritmo, certo? Também desse mesmo artigo, lembrando, onde tiver consider BB, que é beta block, você vai ignorar isso, certo?
a gente vai pegar o que é bom, que é justamente esse manejo do artigo, trazendo esse algoritmo, ok? Então nós temos dor no peito, que é o caso daquele paciente, relacionado ao uso de cocaína, no caso dele crack. Você vai colher rapidamente a história e sinais vitais, certo? ECG e troponina, porque ele tem essa dor no peito, ele tem indicação. Você vai dar os benzodiazepínicos devido ao grau de estabilidade, né? Assim, avaliando o grau de estabilidade. Tem elevação do segmento ST? Se tem elevação, nós vamos para um breve teste de nitrato. Você vai dar os nitratos. Resolveu com nitrato? Você vai admitir esse paciente como alto risco, vai avaliar se ele não tem uma insuficiência cardíaca ou algo a mais que seja causado pelo uso crônico da cocaína, como o Cabral falou para vocês na aula dele. Agora, não resolveu, você vai tratar como o protocolo de elevação do segmento ST, certo? No caso dele, você vai mandar de preferência para a angioplastia, ok? Para o CAT. Perdão. Já, se não tiver, voltando agora para o algoritmo, não tem elevação do segmento ST, você vai ver se ele tem algum comemorativo de risco, certo? Quais seriam, Caio, esses comemorativos de risco? Estabilidade hemodinâmica, troponina positiva, certo? E essa dor no peito recorrente. Você, mesmo com o tratamento inicial, ele não resolveu a dor no peito. Dor no peito forte e persistente, certo? Aí você vai, se tiver esses comemorativos de alto risco, você vai admitir esse paciente, você vai internar e tratar como síndrome coronariana aguda sem elevação de segmento de ST. Se não tiver esses comemorativos de risco, ele vai ficar em observação durante 12 horas, repetindo ECG se a dor no peito recorrer e também repetindo troponina de 3 em 3 horas, ok? Basicamente seria essa a conduta, ok? Critério de alta, aí muda, certo? Diferente daquele outro paciente do caso 1. Nesse caso, a dor torácica deve ser observada por 8 a 12 horas, enquanto são obtidos pelo menos 2 dosagens de marcadores de necrose miocárdica e eletrocardiogramas seriados. A alta é possível na ausência de dor e normalidade do eletro. Outra coisa importante a ser levada em consideração é a vigilância. Os casos suspeitos de intoxicação por cocaína devem ser notificados, de acordo com a portaria do Ministério da Saúde, na ficha de investigação de intoxicação exógena. Se a intoxicação for confirmada por aqueles testes toxicológicos que eu falei para vocês, por exemplo, você deve preencher o campo 66 utilizando o capítulo 5 do CID-10, transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de substância psicoativa. Nos casos que foram acidentes ou quando o paciente vier a óbito, você deve preencher o campo utilizando o capítulo 19, lesões e envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas, ok? Fica isso para vocês usarem depois de formado, se vocês quiserem essa rápida consulta, tá? Tudo bem? Pessoal, aqui foi a bibliografia que eu utilizei. Esse livro é do Goldfranks, muito bom, gostei bastante. Esse manual de toxicologia clínica é da Prefeitura de São Paulo, é bem recente, é de 2017, foi a primeira edição dele e é bem completo, não só sobre cocaína, e outras drogas também vem. Essa revisão foi muito boa também, e esse artigo dos efeitos cardiovasculares da cocaína foi de onde eu peguei esses algoritmos e figuras de manejo, certo? Ele é o que advoga a favor do uso dos beta-blocos, mas é uma questão muito polêmica, mas queria ficar para que vocês ficassem com a mensagem realmente de não usar, a priori. Se no futuro vier alguma alteração, exames mais, testes mais específicos sobre o caso, aí tudo bem, mas hoje ainda a recomendação é não usar. Então, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado a aula, aguardo o feedback de vocês, muito obrigado pelo tempo, tá? Um abraço.